estava pensando que eu poderia trazer de conteúdo, que eu poderia falar, poderia trazer para falar, mais para clarificar, né? Para deixar mais claro e trazer mais conhecimento para que vocês possam entender de uma maneira mais didática essa questão aí do despertar espiritual, despertar da consciência, e também as informações da espiritualidade, né? Os ensinamentos, o que eles passam para mim. E as dúvidas que vocês tiverem, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade em deixar nos comentários, que eu sempre estou olhando os comentários, e os comentários mais relevantes, né? As perguntas mais relevantes, as informações que eu receber, na verdade, não é nem questão, né, de ser uma pergunta relevante ou comentário relevante, porque todas as perguntas, todos os comentários são relevantes, mas aqueles comentários, aquelas perguntas que dá aquela virada de chave na minha cabeça, que chama a atenção, e quando isso acontece, essa coisa de chamar a atenção, é muito mais relacionado à questão espiritual, né? Quando os mentores, os guias, né, os meus amigos espirituais, eles querem passar alguma informação, às vezes através das perguntas que eu estou lendo, dos comentários que eu estou lendo, a informação chega num bloco muito grande para mim. Então eles aproveitam como é que eu posso dizer? Eles aproveitam o assunto do comentário para trazer informação para mim, e daí eu passo para vocês. Normalmente acontece dessa forma. Então quando eu respondo uma pergunta, quando eu adiciono alguma coisa a mais no comentário, normalmente são eles que estão trazendo essas informações para passar para vocês. Agora, eu vou trabalhar aqui uma questão com vocês, para que vocês possam entender de uma maneira muito mais clara a questão do despertar espiritual, despertar da consciência. São duas, acho que para mim, Pedro, despertar espiritual e despertar da consciência são sinônimos, né? Eles significam a mesma coisa, apesar dos nomes serem, a nomenclatura ser um pouquinho diferente, um é espiritual e outro é consciência, né? Mas para mim é a mesma coisa. Por quê? O despertar espiritual, se você parar para analisar, você deve pensar assim: despertar espiritual é despertar para a questão do mundo espiritual, para a vida espiritual, e ter consciência da existência de espíritos. E o despertar da consciência não apenas traz essa questão de saber que existe o mundo espiritual, saber que existem espíritos bons, existem espíritos maus, mas trazer a consciência. A gente desperta a nossa consciência para o ser divino que há dentro de nós, para a divindade que há dentro de nós. Se vocês procurarem aqui no meu canal, vocês encontrarão vídeos de eu explicando, né, que todos nós temos o DNA de Deus, todos nós temos o DNA divino, todos nós temos o DNA do Criador. Despertar a consciência para o Deus que há dentro de nós. Porque se você, vamos fazer uma analogia, você é filho de um pai e de uma mãe, e você herdou o DNA do seu pai e da sua mãe. Você é filho do seu pai e de sua mãe, então você tem a energia dele, você tem a herança genética dos seus pais. E essa herança genética, ela vem de geração em geração, vem desde a época dos seus tataravós. E a mesma coisa, nós herdamos a genética energética ou genética espiritual de Deus, o Criador, de Jeová, da centelha divina, da fonte que tudo é, como você quiser chamar. O importante é você ter consciência que nós herdamos a genética espiritual, a genética energética do Criador. E com base nisso nós temos as nossas experiências. Da mesma forma que nós temos experiências diferentes dos nossos pais, diferentes dos nossos irmãos, nós temos experiências também que são diferentes da experiência divina, da experiência de Deus, da experiência do Criador. Imagina só,
vamos fazer uma outra analogia para vocês entenderem essa questão espiritual. Imagina só, você tem os peixinhos de aquário. E esses peixinhos de aquário, eles nasceram em cativeiro, nasceram já em um aquário. Então, para eles, não existe nenhum outro mundo a não ser o aquário. Então, para eles, aquilo ali é a vida. Aquele ambiente que eles estão é o que eles conhecem por mundo, é o que eles entendem como sendo a vida aquilo ali e o mundo é aquilo ali. Agora, se você pega e tira esse peixinho e põe num aquário maior, esse peixinho teve um despertar de consciência. Ele despertou a consciência de que o mundo não é apenas um aquário pequeno. Ele é um aquário um pouco maior, ele pode ser um aquário maior. Basta ele começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. Basta ele começar a olhar as coisas de forma diferente. E se pegar esse peixinho, é que o peixinho não tem condição de sair do aquário, mas se você pegar esse peixinho e tirar ele do aquário maior, colocar ele no oceano, daí vai ter uma expansão muito grande de consciência, porque ele perceberá que a vida dele era muito restrita quando ele estava no aquário, que ele não podia expressar tudo aquilo que ele é. E isso começou a acontecer quando ele veio, foi colocado no oceano. Quando ele foi para o oceano, foi quando ele teve o despertar de consciência que falou assim: nossa, a minha vida é muito maior do que aquela que eu tinha quando eu estava no aquário. Vocês já assistiram Procurando Nemo? Nemo não vivia, o pai do Nemo não vivia num coral, no Recife de coral, e tinha medo de sair dali. Ele, imagina só que o pai do Nemo era um ser, era um ser que estava vivendo sem o despertar de consciência. Daí veio o Nemo e quis explorar o mundo. Ele estava com um despertar de consciência porque ele queria conhecer o mundo fora dali. Ele queria saber o que tinha mais. E o Nemo pode se fazer uma analogia que nós somos o Nemo, que nós estamos buscando essa expansão de consciência, nós estamos buscando esse algo a mais, nós queremos saber o que tem além daquilo que os nossos olhos podem ver, nós queremos experienciar, ter a experiência de sair do corpo, de ir, de conversar, de ver os nossos irmãos espirituais, sentir a energia, de conseguir olhar um pouquinho para frente, saber que caminho que a gente vai tomar, sabe? E ter essa consciência universal, é isso que nós estamos fazendo aqui. Quem está no processo do despertar da consciência, do despertar espiritual, está buscando isso, essa expansão de consciência, que é o que o Nemo estava buscando no filme. Então o Nemo estava sempre buscando essa expansão de consciência, e o pai dele com medo. E imagina só que a grande maioria da população mundial age como se fosse o pai do Nemo, tem medo, ou acha que a vida é só aquele pedacinho do Recife ali que ele vive, que não existe nada além daquilo. E olha só que interessante, quando ele tem esse despertar de consciência, ele começa inclusive ele sai para fora, vai para outro local, vai para Sydney. Mas daí o pai do Nemo, ele começa a buscar o Nemo. Nem no processo que ele tem de ir resgatar o filho dele, ele começa a ter o despertar da consciência dele. Por quê? Ele começa a conhecer outros seres, ele começa a interagir com tubarões, com outros seres que vivem na água, e que antes ele tinha medo. Ele tinha ele mistificava aquilo lá e tinha medo das coisas. E quando ele começou no processo de expandir a mente dele para poder encontrar o filho, é como se fosse o nosso despertar espiritual. A gente começa a entender que esses medos que nós temos é por ilusão. Olha só, o medo que nós temos é por ilusão. Ele começa a descobrir que o medo que ele tinha de explorar, de sair ali do Recife que ele morava, era por ilusão, que ele não precisava ter medo, que ele tinha condições sim de sair e explorar. Inclusive, o pai do Nemo conversa com tubarões, conversa com baleia, viaja dentro de uma baleia. Então ele vive várias situações que expandem a consciência dele. Enquanto isso, o Nemo está vivendo um outro nível de expansão de consciência. Ele pega e estava num ambiente muito aberto, que ele tinha toda a liberdade, e ele descobre que existe o mundo humano, que existem outros seres além do que eles conheciam no mar. É como nós, a gente começa a descobrir que tem outros seres além desses que vivem aqui onde a gente está, que a gente consegue ver, que os nossos olhos físicos conseguem ver. O Nemo começa a perceber que ele precisa tomar cuidado com as armadilhas do despertar espiritual, para não ficar preso em caixinha.
Porque ele, quando descobriu, ele viu que tinha um mundo fora do mundo na água, né? De um mundo fora da água, ele acabou indo para o aquário e conheceu outros seres, né? O ser humano e tal. E eram armadilhas. É como se nós estivéssemos no nosso despertar da consciência, e se a gente não ficar atento, a gente cai nas armadilhas dos seres de baixo padrão vibracional. Não que os humanos lá eles eram de baixo padrão vibracional, mas eles queriam aprisionar o Nemo. E é o que os seres de baixo padrão vibracional querem. Eles querem nos aprisionar, querem nos deixar com medo, para que nós não possamos expandir a nossa mente, porque quando a gente expande a nossa mente e tem confiança e não tem medo e sabe que nós, sabe, a gente tem consciência do nosso poder, do nosso potencial, a gente sabe se cuidar energeticamente, espiritualmente, a gente sabe se proteger desses seres. Quando a gente começa a aprender isso, a gente fica totalmente livre para ser o que a gente quiser, sem medo do que vai acontecer no espiritual e sem medo do que vai acontecer aqui no plano físico, porque quando você começa a agir mais alinhado com o seu coração, as coisas tendem a fluir melhor em nossas vidas. Quando você começa a usar a sua mente para perceber aquilo que o seu coração quer e agir alinhado. O despertar espiritual, nessa pequena história que eu contei para vocês, e usei o filme Procurando Nemo como referência para vocês terem ideia, é isso. Sou eu expandindo a minha mente, vocês expandindo a sua mente para coisas que estão além da nossa compreensão, que no estado que nós estamos atual, nós não conseguimos compreender. Mas conforme a gente vai expandindo a nossa mente, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo, aquilo que é incompreensível para a gente hoje, amanhã pode se tornar uma coisa que a gente comece a compreender. Como, por exemplo, como que agem os seres de quinta dimensão, como que agem os seres de 13ª dimensão. Arcanjo Miguel é um ser, né, uma energia que é da 13ª dimensão. Eu já tive contatos com seres de 7ª dimensão e acima, né? O Arcanjo Miguel é um exemplo disso, né? Da 13ª dimensão, eu sempre converso com ele. Os mestres ascensos também são de outras dimensões, né? Estão num nível vibracional muito diferente do nosso aqui como ser humano. Mesmo porque quando nós estamos encarnados, a nossa densidade é maior. Quando a gente está fora do corpo, a nossa densidade é menor. E fica mais fácil fazer essa transição de dimensões, de sair de uma dimensão e ir para outra. Então essa é a minha visão do despertar espiritual. Então nós todos estamos no processo. Não existe, o Pedro já teve o seu despertar espiritual. Não é que eu já tive o meu despertar espiritual e eu já sei tudo, não é porque eu já tive essa coisa de expandir a minha mente para essa divindade que há dentro de mim que eu não vou ter mais. É como você viver o seu dia a dia aqui. Nós estamos em constante evolução. E a cada aprendizado, a cada contato, a cada conversa que nós temos que abre a nossa mente, não apenas no mundo terreno, mas também no mundo espiritual, a gente vai expandindo a nossa consciência e nós vamos tendo os nossos pequenos despertares espirituais, os nossos pequenos despertares de consciência. E eu vou pedir uma ajuda para você que está aí me assistindo, que se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, porque assim você me apoia aqui no YouTube, e o YouTube entende que o meu conteúdo tem relevância e entrega para mais pessoas. E como vocês sabem, o YouTube monetiza, e quanto mais visualização tiver, quanto mais pessoas estiverem inscritas no meu canal, quanto mais like eu tiver, melhor é para mim, e mais o meu conteúdo monetiza, e mais eu consigo trazer conteúdo gratuito para vocês, como eu estou fazendo agora, tá bom? Eu agradeço muito o apoio de vocês, de coração. Se não fossem vocês, eu não estaria trazendo esse conteúdo, e eu fico feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência com vocês.